Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Alessandro. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Eu estou aqui com mais uma palavra de Deus para o seu coração, mais uma reflexão onde Deus vai falar ao seu coração. Está no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. A Bíblia Sagrada nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu creio que neste momento que você ouvir a palavra, que não é minha, a palavra que é de Deus, a fé, ela vai ser acrescida, a fé será renovada, a fé será ativada. Muitas vezes a fé fica adormecida, muitas vezes a fé fica sem ação, e a Bíblia diz que a fé sem ação, sem obras, ela é morta. E aqui no livro de Lucas 7,36 diz assim o texto: a mulher pecadora. Jesus na casa de Simão, o fariseu. Diz assim: um dos fariseus pedia que Jesus fosse com ele, e entrando na casa do fariseu, Jesus sentou-se à mesa. E nisto, uma mulher pecadora que havia na cidade, sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, junto aos seus pés. Pôs-se a chorar e começou a regar, a lavar os seus pés com as suas lágrimas. E lavando os pés de Jesus com suas lágrimas, ela enxugava os seus pés com seus cabelos. Ela beijava afetuosamente os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu, chamado Simão, ele disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que esta mulher que está tocando nele é uma mulher pecadora. Jesus, então, dirigindo-se a ele, ao fariseu chamado Simão, Jesus disse: Simão, eu tenho algo para te dizer. E o fariseu disse: dize, mestre. E Jesus, dizendo, falou assim: certo credor deixa eu ver aqui que eu me perdi aqui, irmão, só um minutinho. Te viu, foi Deus. Deixa eu ver aqui que eu me perdi aqui. 7,36. Versículo 44, irmãos. Jesus respondeu para Simão, o fariseu, e disse assim: Simão, me perdoa aqui, eu perdi aqui o restante do texto. Então, Jesus, ele respondeu para Simão e disse: vês esta mulher? Jesus disse para ele, né? Vês esta mulher? Desde quando eu entrei aqui, nesta casa, preste bem atenção. Quando entrei na sua casa, você não me deu água para beber. Você não lavou os meus pés com as suas lágrimas. E esta mulher, desde que eu entrei em sua casa, ela enxugou os meus pés com seus cabelos
Esta mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas. E no versículo 45, Jesus disse para ele, para Simão, o fariseu: você não me deu um beijo, mas ela, desde que entrei na sua casa, não deixou de beijar os meus pés afetuosamente. Você, Simão, não ungiu a minha cabeça com azeite, mas esta mulher ungiu com perfume os meus pés. Por esse motivo, digo, foram perdoados todos os pecados dessa mulher, que são muitos. Por isso mostra muito amor. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E Jesus disse a ela: teus pecados estão perdoados. Irmãos, olha que palavra maravilhosa. Me desculpe um pouco da perca aqui do texto, mas é um texto muito emocionante, uma palavra muito forte, que Deus ele fala conosco dentro da realidade que nós estamos vivendo hoje, no século 21, no ano de 2020. O que essa palavra ela traz para nós como ensinamento? O que essa reflexão, essa pregação, essa palavra de Jesus, quando Jesus entra na casa de um homem chamado Simão. Aparentemente aquele homem era um homem religioso, um homem que conhecia a lei de Cristo, a palavra de Cristo, e conhecia os ensinamentos da Bíblia Sagrada. E naquele momento uma mulher pecadora, a Bíblia diz que ela, sabendo que Jesus iria na casa daquele homem chamado Simão, o fariseu, aquela mulher ouve falar que Jesus ia até a casa de Simão. Então ela vai rapidamente, apressadamente, ela vai ao encontro de Jesus. Ela vai em busca do Mestre, porque ela queria perdão, ela queria salvação, ela queria ter um encontro com Jesus. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus entra na casa de Simão, o fariseu. A mulher também, logo em seguida, ela se apresenta e entra também na casa e senta ali aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que naquele momento Simão começa a palestrar, a conversar com o Mestre, com o Senhor Jesus, e aquela mulher começa a chorar abundantemente, copiosamente, ela começa a derramar suas lágrimas. E a Bíblia diz que ela começa a chorar e a molhar os pés de Jesus, ela começa a se derramar, a se humilhar aos pés de Jesus, e naquele momento ela também começa a secar com seus cabelos os pés de Jesus. Ela começa ali, irmãos, num ato de humilhação, num ato de desespero, querendo encontrar a luz, querendo encontrar a resposta, querendo dar honra para Jesus, querendo honrar a presença do Mestre que ali estava na casa. E ali Simão então fica intrigado, segundo a palavra que nós lemos, o fariseu Simão, que chamou Jesus, que convidou Jesus para entrar na casa dele, ele fica pensando consigo mesmo: se Jesus soubesse quem é essa mulher que está tocando nos pés dele, se Jesus soubesse que essa mulher é uma pecadora, ele não deixaria ela fazer o que ela está fazendo com ele. Mas ele mal sabia, Simão, que Jesus ele conhece os pensamentos, ele sonda os pensamentos, ele examina o coração e a mente. Então Jesus sabia o que Simão estava pensando. Então Jesus disse para Simão: eu entrei na sua casa, você não me deu água para beber, você não lavou os meus pés, você não ungiu a minha cabeça, você não fez nada disso, não me deu um beijo no rosto, você não fez questão da minha presença. Nada do que esta mulher está fazendo, Simão, você fez. E desde o momento em que eu entrei aqui, esta mulher, ela se apresenta a mim desesperadamente, chora, ela se angustia e busca verdadeiramente a minha presença. Ela chora aos meus pés com lágrimas, unge os meus pés com azeite, ela enxuga os meus pés com seus cabelos.
Ou seja, irmãos, Jesus estava falando que, trazendo para os nossos dias e atualidades, aquela mulher, ela estava pedindo perdão para Jesus, ela estava se arrependendo da vida errada, dos maus caminhos dela, ela estava voltando o coração dela para Jesus. E quantos crentes, como Simão, quantos religiosos nos dias de hoje, pessoas conhecedoras da Bíblia Sagrada, mas não é somente conhecer, é viver, é aplicar a palavra nos nossos caminhos. É o que Deus, é o que o Senhor Jesus, Ele quer. Então Jesus estava ensinando para o religioso Simão, que se achava crente, que se achava conhecedor da Bíblia, mas não vivia o que a Bíblia ensinava, não vivia o que Jesus pregava. E ali Jesus achou graça naquela pecadora. O que Deus quer trazer para nós com essa mensagem, com essa reflexão, com essa palavra? Ele quer trazer o quê? Que todos os pecadores, eles são chamados. Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus, ele não escolhe, ele não está procurando religião ou religiosos. Ele está em busca de verdadeiros adoradores, que adoram a Ele em espírito e em verdade. Muitas vezes você é crente há 20, 30, 40 anos, mas você não tem ido para a igreja, você não tem feito caso de Jesus, você não tem dado a atenção que Jesus merece, você não tem feito o que Deus quer que você faça. E a fé sem obra é morta. Então aquela mulher pecadora veio para mostrar que quando mesmo um homem ou uma mulher cheio de pecados se arrepende e volta para Jesus, e volta para Deus, os pecados são perdoados. Então Jesus mostrou para aquele religioso chamado Simão, que aquela mulher, mesmo sendo pecadora, ela estava procurando arrependimento, ela estava procurando seguir a paz, ela estava procurando uma nova vida. Ela se humilhou aos pés de Jesus. Ela deu honra para Jesus. Ela agradeceu e louvou a Jesus pelo que Jesus é e representa na vida de todos nós. Então, que você possa aprender com essa palavra. Não seja religioso. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Não seja só chamado, seja um escolhido de Deus. Dai honra para Jesus. Quando Jesus te chamar, quando você entrar na casa do Senhor, entra e guarda o teu pé, guarda a tua boca, guarda os teus pensamentos e o teu coração. E não julgue ninguém pela aparência ou pela condição que chegou dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Aquela mulher, sim, era uma mulher pecadora, mas ela se arrependeu dos seus pecados e ela procurou viver uma nova vida. E Jesus disse: vá em paz, os seus pecados estão perdoados. Reflita sobre essa palavra. Lucas 7,36. Não seja um religioso, seja alguém que agrada o coração de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.